Então, eu fui fazer lá o Kilimanjaro, não consegui fazer o cume. Acho que foi um ano depois, a gente foi fazer o Aconcagua. O Aconcagua, ele tem 6.962 metros. Então eu fui lá fazer o Aconcagua e não consegui fazer também. E meu pai fez o Aconcagua. Meu pai não conseguiu fazer o cume do Kilimanjaro, porque o guia que levou a gente, ele meio que perdeu o caminho, eles se atrasaram, eles não conseguiram fazer o cume e eles tiveram que voltar. E no Aconcagua foi bem interessante, porque foi basicamente o psicológico que me venceu. Não foi o físico, assim. Porque a gente tinha lá, a gente estava em 6 pessoas. O meu primo, sei lá, deu dor de barriga nele aqui em Curitiba, ele nem embarcou. Nós ficamos em 5. A gente chegou no acampamento lá em Nitro de Condores, que é 5.500, 2 desistiram, ficamos em 3. Daí a gente estava lá no último acampamento, que chama Cólera. O Marcelo estava junto comigo na barraca dele, eu tô com dor de cabeça, não vou, desistiu, só sobrou eu e meu pai. E daí eu comecei a andar assim, 6 da manhã, maior frio. Aí pensei, pô, todo mundo desistiu. Falei, acho que a mochila está um pouquinho pesada, desisti e foi embora. Mas não sei se conseguiria fazer o cume naquele dia, mas pelo menos poderia ter tentado, poderia ter me esforçado muito mais. E a gente parou acho que uns 2 anos de subir montanha, e na sequência eu fui subir fiz o campo base do Everest. Bom se eu já tivesse subido o Everest. Fazer o Everest, assim, o campo base é realmente bem interessante, bem legal. Você é diferente de uma montanha, de uma alta montanha, quando você vai subir, você passa lá por trilhas, pequenos acampamentos. Lá você anda realmente numa estrada, você passa por cidades. Então, e lá no Nepal tem dezenas de montanhas lá com mais de 8.000 metros. Então, onde você olha tem um visual realmente interessante. Então, isso aí foi parte do meu passeio lá para o campo base do Everest. Segue lá pra gente lá, doutor. Então, esse aí foi não foi o ponto máximo que eu fiz lá no Everest, mas é o campo base. Tem todo esse significado, você chegar lá no campo base. Eu acabei, daí no dia seguinte a gente subiu o Kalapatar, que é uma montanha de 5.600. Então é uma montanha bem legal, tem uma vista direta ali do Everest. Pode seguir lá, Gil, obrigadão. Ilan, agora que você já acumulou uma quantidade expressiva de viagens e algumas tentativas e finalizações, como que você sente que as nossas práticas atuam na hora do vamos ver? Quais aspectos? Putz, acho que faz realmente muita diferença. Acho que um lado, provavelmente um dos mais importantes é a própria respiração, né? Manter sempre a respiração, realmente aquela coisa do foco, né? De você ter realmente aquela perseverança. Você está lá, de repente, praticando uma posição lá, sorria. Então era a mesma coisa que eu fazia lá. Até no Aconcagua eu fui agora em janeiro e eu fiz o cume, e eu usei muito essa coisa meio da mentalização. O meu pai, quando eu tinha feito lá, naquela época que eu não consegui fazer, eu peguei e fiz um videozinho até no meio de toda a excursão. E aí quando ele voltou, a gente pegou, eu fui lá filmando, a gente me entrevistou. E daí, como é que foi? Não, eu fui indo assim, daí foi fácil. E daí, tipo, quando eu tava lá no Aconcagua, eu ficava falando pra todo mundo, não, galera, é fácil, tá tranquilo, vamos lá, todo mundo meio que se quebrando, assim, tipo, tendo dificuldade até pra andar. E eu, não, tá fácil, realmente ajudou e fez diferença. Essa foto aqui foi meio uma sacanagem da minha esposa, mas tudo bem, não tem problema, vocês rirem um pouco. Isso aqui foi quando a gente desceu lá do Everest. No primeiro dia eu estava andando lá, a gente estava num hotel e a gente estava mudando para um outro hotel. Eu, sei lá, botei o pé na rua, andei 10 metros e jogaram cocô em mim. Aqui ó, dá pra ver aqui ó. Aqui, na minha cara, aqui ó. Eu olhei e falei, não, acho que é de passarinho, né? A galera, não, acho que não é de passarinho, não. Era meio uma diarreia, assim, um negócio muito nojento. Tanto que a gente chegou no outro hotel, meio parou o hotel inteiro, assim, todo mundo meio querendo me ajudar, assim. Entrei no quarto, já vieram pegar minha roupa, tudo pra mandar pra lavar. Até o Lucas que tá atrás ali, ó, meio que olhando, ele falou, cara, caiu uma gotinha em mim, fedeu muito. Tudo bem, coisas aí do Nepal, aí de Katmandu. Beleza, Gil, pode seguir.
Então, esse aqui é uma montanha, é o Elbrus, é o pico mais alto da Europa, ele fica na Rússia. Até, eu não tenho a foto do cume, foi uma pena que eu consegui fazer o cume junto com meu pai, e era Dia dos Pais. E ele não tinha se ligado que era Dia dos Pais. Então quando chegou lá, eu fiz uma homenagem para ele. Até essa montanha, e o Fabiano até estava perguntando, qual foi a mais difícil? Eu falei para ele, acho que é a próxima que você vai fazer, que é sempre a mais difícil. Essa montanha, eu achei que eu não ia ter tanta dificuldade. É uma montanha de 5.600 metros, só que a gente foi uma expedição muito curta. A gente foi para fazer em 3 dias o cume. Tanto que o nosso guia, que é o que está na direita lá, na primeira preleção ele virou e falou, vocês não vão conseguir fazer o cume, esqueça, é muito pouco tempo. E meu pai, claro, ele é mega atleta, treina muito, ele, não vai dar certo, nós vamos conseguir. E a gente pegou, a problemática dessa montanha é que você sobe de teleférico até 3.600 metros. Então, tem uma conta lá, não sei exatamente, mas se te colocarem lá no cume do Everest, que é quase 9.000 metros, você morre em 5 minutos. Porque você precisa se aclimatar, você precisa realmente ir subindo e o teu corpo ir se acostumando com aquela altitude. Então a gente chegou em 3.600, tá uma moleza, nossa, que fácil, vamos lá, vamos pro cume. Daí, primeiro dia a gente foi fazer a aclimatação, já senti um pouco pesado assim. O segundo dia já estava super ultra pesado e no terceiro já era o dia que a gente saiu para fazer o cume. E esse dia, realmente, eu dei mole em relação ao equipamento. A gente começou a subir, eu peguei, fui meio que olhar uma coisa no telefone, eu estava com aquelas luvas que é tipo uma luva pato assim, uma luva bem grossa, e tirei a luva. Na hora que eu tirei a luva caiu num desfiladeiro, assim, sei lá, desceu uns 500 metros. Daí, tava eu, meu pai, o Joca, que é um amigo do meu pai, e tinham 2 guias junto. Um dos guias, ele tinha uma luva extra, ele já tinha dado pro Joca, então nem tinha luva extra para mim. Eu tava com uma luva super fininha, imagine na Rússia, né, 5.000 metros. Eu tava com uma luva bem fininha aqui, uma luva fina por baixo dessa mão, eu tirei e coloquei na outra. Então eu fui meio que querendo subir meio rápido assim, meio que morrendo de frio. Chegou uma hora, e assim, essa montanha você tem esses dois cumes. Essa aqui é um pouquinho mais alta do que a outra, então você acaba passando meio pelo lado e depois você vai e sobe por aqui. E eu comecei a olhar o sol nascendo, eu falei, nossa, o sol nascendo, meu Deus, que bom, vai mudar tudo. Daí comecei a ver o sol e não chegava, né? Só que quando eu cheguei nesse ponto aqui, mais ou menos aqui, o sol estava batendo aqui em cima. E eu fui meio que correndo para cima, você estava com tanto frio, não correndo, né, claro. Mas fui meio um pouco mais rápido. Tanto que chegou o guia pra mim, chegou e falou assim, não, teu pai tá meio mal, vamos ter que voltar. Eu falei, meu pai mal? Imagina, é impossível. Daí ele falou, não, ele tá andando meio tonto, assim, meio... Eu falei, não, é o jeito dele, não se preocupe, tá tudo tranquilo. Daí a gente pegou, bateu o sol, assim, a gente sentou lá, tava meio tremendo, assim, de frio. E eu tava assim, de um jeito que eu achei que eu ia morrer. Parecia que meu corpo tava falando pra mim assim, olha, fecha o olho, morre aí que vai ser melhor. Porque tudo que você está passando aí não tem por que você continuar. Morra, melhor. Eu fiquei lá assim, tipo, putz, agora. E o guia, ele foi lá falar com outro grupo, ele voltou, vamos subir. E eu na minha cabeça, nessa hora que eu estava lá quase morrendo, eu já tinha desistido. Eu pensei, vou voltar, não aguento mais. Deu pra mim, ainda tem um tempão, ainda tinha mais ou menos 1 hora e pouco para subir, mais umas 4 horas para descer. Eu, desisti. O guia chegou, vamos subir, vamos. Eu peguei, em vez de ir para baixo, começar a descer, eu continuei subindo, fui e fiz o cume. Foi realmente um esforço, foi bem legal, fiquei muito emocionado. Até de uma certa forma, como eu estava subindo com meu pai, só tinha mais um guia, se eu não fizesse o cume lá, ele também ia perder o cume. Então, foi aquela força de vontade, aquela coisa realmente de grupo que me levou para cima e fez eu fazer o cume. Não estou contando as partes mais nojentas, né? Mas basicamente eu não consegui fazer nenhuma montanha sem vomitar, assim. Eu sempre passo meio mal, enjoo. Essa aqui eu acabei passando bem mal, mas consegui fazer o cume. Não tenho a foto nem o vídeo ali no cume. Então, esse instrumento aqui, não, estou brincando, isso aqui foi na Papua Nova Guiné.
Foi uma expedição que a gente fez para subir a Pirâmide de Carstens, é a montanha mais alta da Oceania. E, assim, não é uma montanha muito alta, é uma montanha de 4.600 metros, mas é uma montanha que tem a dificuldade por realmente você não tem estrutura nenhuma. Então esses aqui eram nossos guias, né? Esse aqui era o guia principal. Eles mal falavam inglês, a gente se comunicava meio por gestos. Daí a gente meio que perguntava, falta quanto tempo? Daí o cara fazia assim, ó, tipo... A gente, tá, estamos indo no caminho. E o complicado também, na Papua Nova Guiné, eles têm lá uma mina, que é a maior mina de ouro, não, de cobre do mundo. E daí essa mina basicamente domina o país inteiro. E se você fosse por dentro da mina e chegasse lá no campo base, basicamente você pegaria um carro, daria lá 15 minutos e estaria no campo base. E o pessoal da mina não deixa você subir por lá. A gente teve que pegar um aviãozinho, teve que voar mais ou menos uns 40 minutos e a gente parou lá 10 dias de distância para ir subindo por um outro lado e para chegar até lá. Essa montanha foi bem legal realmente também. A questão do método me ajudou bastante, assim. Porque estava lá o primeiro dia, foi super legal, que a gente estava meio no meio da tribo, tinha um monte de crianças, até foi legal uma hora assim que eles estavam meio perto da minha barraca, eu peguei a câmera e botei tipo para eles filmar como se fosse um selfie, assim. Eles se olhavam assim e não acreditavam, as crianças, assim, meio caíam para trás, assim, dando risada, eles se vendo realmente ali no vídeo. O segundo dia foi super pesado, um dia meio de andar no meio da selva, um monte de galhos pulando assim. No terceiro dia começou a chover e ficou basicamente uns 3 dias chovendo sem parar. Daí chovia granizo, daí chovia granizo, daí chovia de volta e continuava. Nesse terceiro dia meio que eu me chateei. Nossa, que merda, o que eu estou fazendo aqui? Ficava pensando, putz, eu quero ir para casa. Daí chegou uma hora e pensei, não. Tipo, eu quebrei isso, eu quebrei completamente assim, meu estado de espírito. Eu falava, não, era exatamente o que eu queria fazer, eu quero estar aqui, eu quero subir essa montanha. Daí eu, tipo, eu tava nesse clima, eu andava assim, tipo, caí numa areia movediça, nossa, que tesão. Ficava realmente comemorando. Nesse lugar que você tinha 2 calças e alternava? Eu só tinha 2 calças, exatamente. A nossa estrutura era muito pequena, assim. Eu tinha uma calça que eu usava durante o dia, e ela ficava, como chovia muito, a gente atravessava bastante rios, bastante coisas encharcadas, ela ficava molhada direto, eu deixava ela pendurada, colocava a minha única calça que eu tinha, no dia seguinte vestia a mesma meia e a mesma calça e continuava subindo. Essa montanha, a comida era horrível, assim, era um negócio assim do outro mundo. Segue lá pra gente. E essa montanha é uma montanha que você tem uma escalada técnica. Aqui meu pai está fazendo um anjo para mim e eu estou fazendo um rapel. Ali a gente já tinha feito o cume da montanha e a gente estava retornando. Essa escalada ela é muito gostosa, porque o Carsten é uma pedra bem porosa, então onde você encostava a mão você realmente grudava e ia subindo. Para vocês terem uma ideia, só 3 brasileiros tinham feito essa montanha até essa expedição. Agora depois foram mais 8, agora já teve outras expedições, mas eu sou o 9º brasileiro a subir essa montanha. Segue lá, Gil, obrigado. Esse aí foi no cume. Esse aqui, o que está na esquerda lá no fundo, é o Carlos Santanella, basicamente o maior alpinista brasileiro aí da atualidade. Já fez o Everest 2 vezes, já fez os 7 cumes. Basicamente a maioria das expedições eu fiz com ele. Esse aqui é o meu pai, eu aqui e o meu primo foi junto nessa montanha. Seu pai está com quantos anos hoje? Meu pai está com 61 ou 62 agora. Pode seguir, Gil, brigadão. Então esse aqui foi minha segunda ida para o Kilimanjaro. Eu até assim... Eu achei que ia ser mais fácil. Posso te interromper? Tem a história da descida da pirâmide pela mina. Sim, foi o que aconteceu. Que a gente pegou e a gente subiu a montanha e tinha essa história que as pessoas que já subiram pela mina, o próprio Valdemar Niklevich, ele fez helicóptero. Ele pegou o helicóptero, foi até o campo base, subiu, pegou o helicóptero e foi embora. E daí a gente tinha o nosso contato, que era um alemão,
que é o Werner. E daí ele ia estar lá no campo base. E daí a gente, na subida, assim, a gente sempre ficava falando, não, vamos chegar lá, vamos falar com o Werner, pô, vamos tentar um jeito de descer pela mina. E daí os guias falavam, não, os guias brasileiros estavam juntos, não vai dar certo, mas a gente ficou insistindo naquela história. E daí a gente chegou e a gente conseguiu meio que convencer o Werner a encontrar lá um caminho pra gente descer pela mina. Ele já tinha feito isso. Então a gente teve que pagar lá uma boa grana. E o que aconteceu? A mina, eles não querem saber de alpinista, não querem que ninguém passe por lá. O próprio Werner, ele tinha conseguido lá uma casa, eles colocaram lá em 2 containers e tentaram chegar lá até o campo base pela mina. E o pessoal da mina deixou entrar, foi indo, chegou uma hora, eles falaram, não pode, isso aqui está confiscado, e pegaram esses 2 containers e rolaram no morro lá. Então, dentro desses containers tinha madeira, só que a madeira o pessoal já tinha retirado, mas tinha um monte de porcelana quebrado, vidro e tudo mais. E daí o Werner falou, ó, vou conseguir para vocês descerem pela mina, mas é um negócio completamente ilegal, se vocês forem pegos, não quero nem saber, vocês dão um jeito aí dali pra frente. Daí beleza, daí a gente estava lá num grupo de 12, e a gente pegou, invadiu a mina, tinha umas placas gigantes, assim, ó, alpinistas não entrem e tal, você pode ser alvejado, a gente morreu de medo. Daí a gente pegou, entramos, fomos lá, mais ou menos acho que umas 6 da tarde, entramos num desses containers, o container, tipo, um monte de negócio quebrado no chão, daí você andando aqui, crec. Os guias locais, eles fumam lá um negócio toda hora, os caras fumando lá dentro, e aquela nuvem assim, a gente, meu Deus. Daí chegou o carro, e era para ser um carro para 12 pessoas, e só tinha 6. E daí, só que como eu tava agitando, meu primo, tinha uma galerinha que eram os primeiros, a gente foi os primeiros. O grupo que ficou, eles passaram mal, assim. Eles ficaram à noite, eles começaram a escutar uns gritos, uns negócios, disseram que eles até fizeram uma mensagem, assim, tipo, no satelital, de tipo, socorro, sei lá, venham salvar a gente. Mas, daí a gente entrou nesse carro, o cara meio com uma Uzi na frente, ele, ó, se abaixa, a gente, tipo, embaixo do banco, assim, ó, se eu falar sleep, vocês fingem de morto, a gente foi meio tremendo, assim, acho que tava até o Cid, ele fez um videozinho na hora, assim, eu tava morrendo de medo, eu não fiz nada, assim. E daí a gente pegou, desceu e foi quase parecendo que passou um portal, assim, porque a gente estava num negócio, sabe, completamente perdido, sem civilização nenhuma, em 2 horas a gente estava na cidade, assim, foi um choque, assim, foi bem legal. Até os nossos guias, é bem comum na Papua Guiné eles serem canibais. E diz que assim, os nossos guias ali também eram partidários disso, né? Mas tudo bem, a gente se safou. Das 4 montanhas que eu já fiz, a Pirâmide de Carson, acho que é a única que eu realmente não voltaria para fazer. Bom, isso aqui foi você chegando lá perto do Kilimanjaro, bati uma fotinha, pode seguir lá, Gil, brigadão. O Kilimanjaro, então, é o mais alto da África, ele tem 5.600, mas ele é relativamente uma montanha pesada, assim, difícil de fazer. Até muitas vezes indicam assim como primeira montanha para alguém que quer fazer os 7 cumes. Mas o que acontece? O ideal é você ir subindo 600 metros por dia e você fazer também uma técnica que chama Climb High, Sleep Low. Você subir, ficar um pouco lá em cima e descer para você poder aclimatar. Aqui não, basicamente eles querem botar você lá para cima, você vai subindo de 1.800 para 2.800, 3.800, 4.800, basicamente de dia após dia, então a altitude acaba pegando realmente bastante. Eu estava bem confiante, eu achei que ia ser, não vou dizer fácil assim, mas eu achei que ia ser mais fácil do que realmente foi. Isso aqui eu acho que é no 3º, 4º dia, quando a gente estava se aproximando ali do campo base. Pode seguir lá, Ju. Até a dificuldade maior aconteceu foi o seguinte: essa montanha, você sai para atacar o cume à meia-noite. Então, a gente estava no acampamento lá de 3.800, a gente foi durante o dia para 4.800, a gente chegou lá às 5 da tarde, então você não dorme, né, por causa da altitude, você fica ali meio que sofrendo. Então a gente não dormiu, meia-noite, vamos lá galera, bota a roupa e vamos começar a subir. E quando a gente começou a subir, e eu estava com um refluxo nessa montanha. Eu estava tipo, se eu me abaixasse, eu me engasgava inteiro. Se alguém contasse uma piada, eu risse, eu também me engasgava inteiro. E daí, como eu estava tipo assim, mais fraquinho,
o Carlos Santanella me colocou como o primeiro da fila, né? Então, tipo, você fica ali meio para, teoricamente, segurar todo mundo, para ninguém disparar, mas tem um pouco daquela pressão de todo mundo meio que atrás de você. E começou a nevar, nevou muito, até o Kilimanjaro, falam aí há anos que vai acabar a neve lá em cima, né? Subam rápido para poder pegar a neve lá. E nevou muito, até os guias locais, eles falaram que eles nunca tinham visto tão nevado daquele jeito. Então, tipo, a gente passou muito frio, assim, durante a noite, foi bem puxado. Até aqui, a gente tinha acabado de passar de um ponto que chama Gilman's Point. E até, a gente basicamente andou da meia-noite às 6 da manhã, no escuro, com neve, né, sofrendo ali, para chegar no Gilman's Point, ali abrir o sol, parecia que tipo, tinha mudado a vida realmente. E aqui a gente estava se direcionando para ir para o cume. Pode seguir lá, Gil, brigadão. Então, esse aí é o cume 5.895 do Kilimanjaro. Pode seguir lá, Gil, brigadão. Então, isso aqui é uma coisa também que a gente foi aprendendo aí durante os anos. A primeira montanha que eu fui fazer, lá no Kilimanjaro, a gente basicamente foi com as nossas roupas, tal, com os equipamentos, só que a gente não levava nenhum tipo de comida, nenhum tipo de suplemento. E o meu pai começou a se especializar nos suplementos, o que tem que fazer. Isso aqui era parte das coisas que eu levei para o Aconcagua. Então tinha lá um kitzinho que tinha todas as coisas que eu tinha que comer, de hora a hora, e isso acabava ajudando bastante. No geral, as montanhas eles te dão um lanche pack, te dão um lanchezinho, mas sei lá, umas coisas meio assustadoras, assim. Eu não sei lá, acho meio pesado assim, as comidas que eles dão no geral. Então, como eu levo as minhas coisas, eu sei realmente que são as coisas que eu gosto e que eu vou comer aí com uma certa facilidade. Pode seguir, Gil, brigadão. Acho que só tem essa e a foto do cume. Essa expedição que eu fiz agora para Aconcagua foi realmente bem legal. O grupo era muito forte, tinha galera que o cara era ultramaratonista, um monte de gente que já fez Ironman e tudo mais. E boa parte deles já tinha ido comigo para o campo base do Everest, para o Kilimanjaro. Então já era uma espécie de uma família, as pessoas já se conheciam e de uma certa maneira também já iam se ajudando. Eu achei bem interessante que a gente fez a rota 360 graus. Então você entra por um lado do parque e você sai pelo outro. Eu treinei relativamente bem, né? A gente fez bastante aulas, mas no primeiro dia eu quase desisti. No primeiro dia você sai lá de 2.600 e você anda mais ou menos umas 6 horas e você não sobe muita coisa. Só que estava muito quente mesmo. E eu peguei, comecei a andar, comecei a sentir aquele calor, comecei meio a passar mal, o grupo meu foi embora, fiquei para trás com um dos guias, e eu comecei a vomitar, assim, tipo, eu jorrava, assim, parecia, tipo, coisa de filme, assim. E eu peguei, cheguei no acampamento, virei o centro das atenções, né, todo mundo, não, toma isso, faça não sei o quê, ficou todo mundo realmente me cuidando. Tanto que no dia seguinte, né, eu acordei, chegou o Carlos Santanella e falou, vamos seguir, ele ainda estava na dúvida se eu ia realmente querer seguir. Mas segui, me recuperei bem no segundo dia, terceiro, e consegui fazer o cume. Pode seguir lá, Gil. Então, eu no cume do Aconcagua, assim, eu comentei com vocês que eu estava naquela ideia de, é fácil, vamos lá, vou conseguir, mas foi realmente muito difícil. A última parte, assim, basicamente os últimos 300 metros, era quase basicamente assim, você dava um passo, respirava um pouco, e às vezes dava uns 4, 5 passos, parava um minutinho, daí dava mais uns 10, sentava um pouco e assim ia prosseguindo. E assim todo mundo do mesmo jeito. Basicamente todo mundo se movimentando assim de câmera lenta, bem devagarzinho. Até para vocês terem uma ideia, no acampamento que você sai para fazer o ataque ao cume, o acampamento se chama Cólera. Então você já imagina como é que você fica se sentindo lá. Nesse acampamento, se você levantar rápido da cama, você meio do sleep, você cai para trás e volta, você passa mal, assim. Então era tudo realmente bem contado, passo a passo.
E eu peguei, consegui fazer o cume, fiquei realmente muito feliz. Assim, o grupo realmente se ajudou, o grupo foi muito unido para conseguir fazer o cume. Pra vocês terem uma ideia, 2 da nossa expedição, eles tiveram que voltar amarrado. Os caras estavam tão cansados que ele não conseguia controlar o corpo para dar o próximo passo, então precisava meio que um guia, meio que segurando eles, para ele realmente ir descendo. Mas eles foram também até o cume? Os 2 foram até o cume. E eu acabei... assim, a gente brinca, fala que a montanha não vale nem uma unha, né? Porque a montanha tá lá, então você foi, você deu o teu máximo, você não chegou no cume, mas você fez o teu cume. Então esse já é um lado gostoso, assim, interessante. Mas eu peguei, perdi a primeira unha aí por causa da montanha. Perdi uma unha do meu dedão, minha bota estava meio apertada, foi meio que batendo assim na frente, batendo, né? Ela acabou caindo aí. Valeu uma unha essa montanha, pelo menos. Na sequência tem um videozinho, acho que não precisa passar tudo, mas dá pra gente ver pelo menos um trecho. Né? Se puder, meio que... Acho que vamos deixar com o som no comecinho, Gil. Tem o som aí? Eu sou o Willa Krieger, sou DJ e produtor musical de Curitiba. A gente está aqui no Aconcagua, a 5.500 metros. A ideia desse vídeo é de bater o recorde mundial do DJ set mais alto aí da história. Eu estou usando um setup aqui bem simples. Estou com o meu iPhone, usando um software aqui que é o Tractor. Desculpa. Então eu tinha feito aquele vídeo lá em 5.500, mas esse aqui quando a gente chegou lá no cume, eu fiz novamente lá o vídeo para bater lá o DJ set mais alto aí da história, isso aí lá no cume do Aconcagua. Até fiquei feliz assim de ter conseguido fazer o vídeo. Tava todo mundo meio acabado, galera, todo mundo deitado no chão. E quando a gente chegou lá foi bem engraçado também, porque a gente chegou, tá todo mundo meio cansado. Quanto tempo a gente vai ficar aqui? E alguém falou 1 hora. Eu falei, vocês estão loucos, 1 hora? Eu ficava pensando, 360 graus, a gente fez 180, mas tem 180, né? Você tem que voltar ainda. Né? Ou não, vamos ficar 10 minutos, vamos bater a foto e vamos embora. Beleza, é isso aí. Muito bem. E qual que é o próximo cume? Então, o próximo é o Everest. Já tem a data? Eu tô para confirmar agora, mas muito provavelmente daqui a 2 anos. Que é um investimento muito maior do que qualquer outra montanha, não só de dinheiro, mas realmente de tempo. Você vai passar 2 meses lá na montanha e eu quero estar realmente muito bem treinado. Quero fazer um plano aí pelo menos de 1 ano e meio, 2 anos, para chegar lá e de repente não fazer o cume, mas fazer o meu cume, estar se sentindo bem, fazer realmente com prazer. Bom, desejo boa sorte e quero fazer parte desse treinamento, hein? Vai, com certeza. É isso, pessoal. Boa noite, obrigado pela presença. Em breve avisamos quando e com quem será a nova edição, a próxima edição do Método de Rose Convida. Boa noite. Obrigado, Leandro. Obrigado, Renato. Quero prestar também agradecimento ao nosso assessor de imprensa, Fabiano Camargo, também com uma parceria que já beira os 10 anos. Obrigado.